Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos assiste nesse importante curso da Fundação Perseu Abramo, Eleições 2022, organizando a batalha político-eleitoral. Prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida, esse vai ser um ano de muitos desafios para a gente, então quero compartilhar essa análise de conjuntura, porque, sem dúvida, esse será um ano fundamental para a nossa luta, desde o enfrentamento ao fascismo até o que a gente vai construir daqui para frente. Então, eu quero compartilhar essa análise de conjuntura a partir de uma ideia-chave. E a ideia-chave é de que não tem nada ganho, não tem nada resolvido. Se a gente ganhar, é só o começo, que teremos muitas batalhas a serem enfrentadas daqui para frente. As pesquisas desse momento, as pesquisas que vêm desde janeiro, elas mostram para a gente que o Lula tem vantagens eleitorais, mas será uma eleição polarizada e difícil. Não vai ser uma eleição fácil para a esquerda, não vai ser uma eleição fácil para o PT. Então, existiu desde janeiro um crescimento do Bolsonaro nas pesquisas, que, na minha opinião, tem algumas explicações. Acho que uma delas é a ausência de uma terceira via competitiva. A gente tem assistido a várias candidaturas dessa suposta terceira via neoliberal que tem naufragado, várias delas, inclusive, desistido da batalha eleitoral nacional. Então, sem dúvida, essa parcela da sociedade que votaria em um projeto neoliberal de direita que não era representado pelo Bolsonaro, se ela não vê uma saída dessa terceira via representada, ela volta a migrar para o Bolsonaro, que ela se constitui como uma parcela da sociedade antipetista, uma parcela da sociedade neoliberal, e ela não vê no PT, ela não vê no Lula essa alternativa. Outra explicação, sem dúvida, é a reabertura pós-pandemia. Então, as pessoas já não usam mais máscara, saiu o foco de uma das áreas que foi o principal descaso e da pior avaliação do governo Bolsonaro. É triste, mas, de fato, as pessoas esquecem que das tantas mortes que aconteceram por causa do descaso, por causa de uma política neoliberal, por causa da ausência da compra de vacinas. Então, esse momento também faz com que tenha uma sensação de normalidade do que a gente está vivendo. Além de tudo, o Auxílio Brasil, sem dúvida, também representa uma política de transferência de renda, que é interessante avaliar isso, mas que nesse momento de fome, nesse momento de miséria, nesse momento de desemprego, políticas de transferência de renda com aumento do valor fazem muita diferença. Só é curioso que eles são feitos agora em ano eleitoral por aqueles e aquelas que historicamente chamaram o Bolsa Família de Bolsa Esmola, que eram contra a política de transferência de renda, Mas nós sabemos a diferença que as políticas de transferência de renda fazem na vida das pessoas. Bom, além disso, sem dúvida, o bolsonarismo é uma corrente neofascista e nós não podemos menosprezá-la. Tem metodologia, tem militância violenta, não tem escrúpulos, tem força nas redes sociais, ele disputa a narrativa que ele está construindo o tempo todo. Então, quando o Bolsonaro, há mais ou menos 4 semanas, decidiu usar o poder da força presidencial para dar um indulto para o seu aliado, Daniel Silveira, a gente ficou assustado, inclusive, pela coragem que ele teve de fazer isso. E o que esse episódio escancara para a gente? Que existe no Brasil uma corrente de extrema-direita liderada pelo neofascismo, que ela tem peso de massa, e a decisão pelo indulto, ela é, sem dúvida, uma decisão política. O que o Bolsonaro está fazendo? Ele está entrando em conflito com o STF, com a institucionalidade, ele está dizendo que o neofascismo veio para ficar no Brasil, e que ele tem programa. Ele está dizendo para a sua base aliada, para os seus militantes, que não vou deixar mexer com os meus, não vou deixar fazerem com os meus o que fizeram com os do PT, que prenderam Genuíno, prenderam Zé Dirceu, prenderam o presidente Lula, e a gente continuou acreditando numa possível ordem democrática. O Bolsonaro está sinalizando para os deles que eu não vou abandonar, eu vou manter essa organização neofascista ativa, por favor, sigam comigo. E esse programa que ele mostra que veio para ficar,
né? Ele é um programa de muito atraso para tudo que a gente construiu historicamente. Ele é um programa da dependência total da economia norte-americana, do alinhamento total do Brasil com o bloco da OTAN, a ideia de que as conquistas da Constituição de 88 elas atrapalham o crescimento econômico e que, para isso, é preciso destruir todas as conquistas sociais, né? Ele está dando um recado para a elite dominante. Esse é o meu programa e não mexam com os meus, né? Então, sem dúvida, o momento que a gente vive hoje, né, o bolsonarismo, ele espremeu a direita brasileira. A direita brasileira, que não é neofascista, hoje ela é minoritária, né? Então, justamente essa parcela da sociedade de direita ultraliberal, ela não vê alternativas eleitorais nesse momento histórico, né? E o Bolsonaro, ele faz muito balões de ensaio, de idas e vindas, né? Então, ao mesmo tempo que ele indica essa ruptura com esse regime democrático, né? Esse flerte com o regime autoritário no Brasil, com a destruição da Constituição de 88, e é por isso que o neofascismo nos dias de hoje ele é um grande perigo, né? Agora, ele sinaliza isso de outra forma. Se em 64 eles garantiram, né, a manutenção dessa ordem capitalista, né, com tanque na rua, com violência, agora se trata desse mesmo projeto, da manutenção dos mesmos privilégios, né, mas com uma construção com possível saída bonapartista. Eles querem fazer do Brasil o que fizeram com as Filipinas, que é a destruição total dos direitos, todas as liberdades individuais e coletivas ameaçadas, né? E é importante a gente saber, né, que eles não têm freios, assim. Olha o que está acontecendo na Hungria, olha o que está acontecendo na Polônia, né? Virão ataques aos direitos das mulheres, à liberdade da arte, da cultura, à universidade, serão todos e todas perseguidos, os direitos LGBTs, enfim, né? É o que está acontecendo aonde o neofascismo se tornou uma corrente majoritária no mundo, né? Então é por isso que nós não podemos achar que essa será uma eleição a frio, que essa será uma eleição do mais do mesmo, né? Não tenhamos dúvida, o neofascismo convocará as ruas e nós temos que mobilizar as ruas contra esse projeto e contra tudo que ele representa. Menosprezar o que é o neofascismo, justamente porque, né, a síntese dessa aula não tem nada ganho, não tem nada resolvido. Nenhuma das vitórias da esquerda contra a ultradireita no mundo foi fácil, né? A gente não pode se esquecer que há muito pouco tempo teve um golpe no Brasil e que a eleição do Bolsonaro é fruto desse golpe. Nós não podemos nos iludir com a burguesia brasileira. Foram eles que deram golpe na Dilma, foram eles que prenderam Lula, foram eles que elegeram o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca foi o candidato preferido do establishment, né? Mas ele se torna quando ele é o único candidato capaz de vencer o projeto de esquerda que Lula e Haddad representavam nas eleições de 2018. E é por isso que eles agora disputam o nosso programa e é por isso que nós não podemos subestimá-los de forma alguma. A gente precisa lembrar que desde o golpe de 2016, o Brasil vive um estado de exceção continuada. Rasgou-se a Constituição de 88, rompeu-se o Pacto Democrático e a eleição do Bolsonaro, né, ela é resultado desse golpe que retirou uma presidenta honesta, porque na crise do capitalismo Dilma não podia governar. O capitalismo é muito inteligente de mostrar a quem ele veio, que é para manter o lucro dos ricos, né? Foi ele que permitiu a eleição do Bolsonaro. Não, é mentira que a burguesia brasileira não sabia quem era o Bolsonaro, né? Não achava. Talvez eles achassem que o poder do mercado podia controlá-lo um pouco mais, né? Mas todo mundo já sabia das suas intenções, do que ele representava, seu sentimento preconceituoso, conservador, né? Então, a eleição do Bolsonaro ela é fruto dessa ampla aliança entre os interesses dos Estados Unidos, entre os interesses dos milicianos, entre a direita tradicional, a grande mídia, o lavajatismo, os grupos religiosos fundamentalistas e o capital financeiro. Então, a gente não pode ter dúvida, né, que a eleição do Lula, que a nossa eleição, ela é nesse momento para derrotar esse conjunto de forças políticas. E, para isso, a gente vai precisar mobilizar muita gente.
A gente precisa desnudar o que significa o governo Bolsonaro e traduzir isso para o nosso povo. Não adianta a gente não conseguir traduzir o que significa o nosso programa. Isso significa a gente fortalecer o legado do que foram os nossos governos, a resgatar essa memória do nosso povo quando o Brasil era um país de oportunidade, de geração de emprego, de desenvolvimento, mas também será fundamental nós atualizarmos as lutas do século XXI. Falar de transição ecológica e não numa esfera individual liberal, como se fosse algo distante da gente ou como se fosse algo que você pode resolver individualmente, né? Compreendendo o que é o racismo ambiental, quem são as pessoas atingidas, né, justamente pelas tragédias ambientais. A gente falar do direito à internet, tratar o direito à internet como um direito fundamental nos tempos de hoje, porque tem a ver, inclusive, com o acesso à cidadania, a gente debater a concepção da educação no Brasil. Não é possível a gente naturalizar que a maior intenção de voto no Bolsonaro é justamente a parcela da sociedade com maior escolaridade. É lógico que há uma questão de classe sobre isso, mas há também um debate a que serve, qual é o sentido da nossa educação, e ela não pode ser uma educação para afirmar e legitimar o status quo. Nós precisamos debater direitos humanos, direito à cidade. É preciso compreender que ninguém é grato para sempre pelo que nós fizemos, nós precisamos apontar para o futuro, fazer compromissos, né, de como o Brasil será um Brasil melhor e como o nosso programa é o programa da classe trabalhadora. Sem dúvida, o nosso foco é eleger Lula com um amplo palanque, mas com um programa nítido de retomada da economia, retomada do desenvolvimento, retomada das políticas sociais. Caberá a gente, aos militantes do PT, aos militantes da esquerda, aos militantes dos movimentos sociais, disputar esse programa para que ele seja um programa de aprofundamento das reformas de base, de enfrentamento ao mercado financeiro, de enfrentamento ao neoliberalismo, para a gente ter, de fato, o programa nítido da classe trabalhadora. Mas nada disso vai ser possível se a gente não tiver força social. Nada na vida do povo avançou sem luta, avançou sem mobilização, avançou sem organização. E é por isso que a gente precisa aproveitar esse momento de mobilização, que são as eleições, para espalhar comitês de luta pelo Brasil inteiro, comitês que não podem terminar depois da eleição, são comitês permanentes de luta social organizada, porque não vai ser fácil, inclusive, que a gente governe. A gente precisa construir agendas de luta, a gente precisa dividir tarefa, indo além da nossa bolha. A gente tem uma tendência ao internismo e, de fato, estar entre os nossos é muito bom. Entre os nossos que a gente se fortalece, entre os nossos que a gente traça tática, traça estratégia, entre os nossos que a gente combina como ir à frente. Mas nós precisamos conversar com muito mais gente, além de nós mesmos. A gente precisa disputar a hegemonia da sociedade, a gente precisa disputar mentes e corações, valores e ideias, compreender que o nosso programa é o programa oposto ao que significa o programa da Faria Lima. O nosso programa é o da revogação da reforma trabalhista, é o da reforma agrária, é o do fim do teto de gastos, é o da recuperação da Petrobras, é o da divisão de renda, é o da taxação de andar de cima, é do fim da terceirização irrestrita, é o programa das políticas sociais, da educação transformadora, da geração de empregos e do fim da fome. Nós queremos o Lula que sancionou a Lei Maria da Penha, nós queremos o Lula que fez a primeira conferência LGBT no Brasil, nós queremos o Lula que sancionou a lei do feminicídio, o Lula que criou as políticas públicas da juventude, o Lula da lei das cotas. E, para isso, o nosso programa não cabe dizer que direitos humanos são cortina de fumaça para qualquer debate sobre economia. A gente não pode deixar para tratar disso depois. É um erro achar que a gente vai conseguir colocar temas para debaixo do tapete. Não vai. O bolsonarismo vai desnudar cada um dos temas que a gente achar que é possível colocar para debaixo do tapete. Então, faz muito mais sentido a gente disputar a sociedade do porquê que as nossas pautas, elas são pautas fundamentais para a sociedade que a gente acredita. O fascismo vai disputar ideias conosco. E, para a gente, nós precisamos compreender que feminismo, o antirracismo, o enfrentamento à discriminação LGBT, as lutas de juventude
são fundamentais para esse projeto de sociedade que a gente acredita. E é por isso que a gente precisa compreender também a importância de diversificar a representação da classe trabalhadora em todos os espaços. Aprender com a eleição de tantas mulheres, mulheres jovens, mulheres negras, mulheres trans, eleitas em quase todas as grandes cidades do Brasil, boa parte delas como as mais votadas. Isso significa, a sociedade está dizendo algo para a gente, está dizendo, eu quero votar em vocês, mas renovem esses quadros, apresentem compromissos para o futuro, né? Essas companheiras, boa parte delas, né, foram fruto das políticas do governo Lula, a primeira da sua família a estar numa universidade. Elas não negavam esse legado de forma alguma, mas elas também apontavam compromissos para o futuro. Isso é muito importante. Elas tinham um investimento grande na internet. Hoje as pessoas querem saber o dia a dia do seu parlamentar, o que ele faz, o que ele pensa, como ele vota. Não existe mais essa relação da distância que existia há tempos atrás, né? Então, é por isso que é muito importante que a gente compreenda que os direitos humanos, os direitos das mulheres, dos negros e negras, LGBTs, não são cortina de fumaça e não estão aqui para ser negociados. Eles são estruturais para o nosso projeto de sociedade e eles não cabem ser canto do nosso programa. É preciso compreender que o racismo estrutura a luta de classe no Brasil e que não há feminismo sem socialismo, né? Então, o que isso significa? Significa a gente também trazer conteúdo para a luta pelos direitos humanos, né? Justamente porque o capitalismo é muito inteligente, ele tenta transformar essas políticas em mero empoderamento individual ou empreendedorismo, ou que resolve com uma mulher negra que ocupou um espaço de poder. Não resolve porque a nossa luta é coletiva e ela é também estrutural. E aprender com essas companheiras, como eu falei, né, que se utilizam muito bem das redes sociais. Esse vai ser um desafio muito grande de toda a nossa militância, todos os nossos candidatos e candidatas, né? As pessoas querem partilhar ideias, querem dialogar, e a gente precisa resolver isso, né, como uma tática fundamental para a gente vencer o fascismo, né? Justamente porque a gente vai enfrentar muitas motociatas, muitos Daniel Silveira, né, que questionarão o resultado das urnas, eles não quererão ir para casa, eles vão o tempo todo enfrentar as nossas ideias, mesmo que a gente ganhe as eleições. Então, eles, sem dúvida, continuarão organizados na sociedade, né? E se o neofascismo segue existindo e segue organizado, ele segue enfrentando o nosso programa o tempo todo, né? Então, mesmo que a gente os derrote eleitoralmente, o que eu já falei, não está dado, não está resolvido, a gente não pode se diluir, a gente não pode se desidratar, a gente não pode deixar de ter uma cara de esquerda, a gente tem que dobrar a aposta do que significa a mobilização social, porque é daí que vieram todas as conquistas do povo. Mais do que a gente resgatar os bons tempos do que foi a campanha Lula, do que foi os nossos governos, nós precisamos encarar uma verdadeira campanha, um movimento de ampla mobilização a favor dos direitos sociais, a favor dos direitos trabalhistas, por crescimento econômico, por comida na mesa do povo, por emprego, por bem-estar social, por respeito à diversidade, por transformações estruturais. Nosso programa não é o dos neofascistas, mas ele também é antiliberal. A nossa campanha é a campanha do povo brasileiro. É preciso entender que a nossa campanha ela é muito mais do que só para ganhar as eleições. Ela precisa ser política, ela precisa ser social, ela precisa ser mobilizadora, ela precisa ser ideológica, ela precisa ser democrática e popular. É preciso compreender que nós estamos enfrentando uma guerra político-cultural e ideológica. E na guerra, a gente precisa tomar posição, a gente precisa apresentar nitidamente o que a gente pensa para essa disputa de hegemonia. É compreender que, se a vitória não está dada, quando a vitória tiver, a posse também não está dada, nós vamos precisar de muita força social para garantir. Não basta ter aliados da direita tradicional. A gente precisa ter povo na rua, a gente precisa ter maioria que compartilhe das nossas ideias para organizar justamente a nossa luta nos territórios, é ter defesa cotidiana, é gente que pensa como a gente, é organizar a luta social junto com o giro ao território,
justamente porque o bolsonarismo não desaparecerá, mesmo que ele seja minoritário nas urnas, ele segue como uma força organizada que vai enfrentar o tempo todo tudo que a gente está construindo. Então, o nosso desafio, o desafio da esquerda, o desafio dos setores populares, democráticos, é estar à altura dessa guerra, e para isso a gente precisa liderar, junto com o Lula, uma jornada eleitoral para que a gente arme nosso povo de compreensão ideológica, para que a gente construa maiorias, para que a gente construa as melhores condições possíveis para enfrentar o neoliberalismo e o bolsonarismo. Eu não tenho dúvida que essa não é uma jornada simples, essa jornada não termina agora, ela não termina nas eleições, inclusive porque nós sempre compreendemos que eleição é meio da implementação de um programa, não é fim de nada. Nós precisamos fazer uma campanha mobilizada, uma campanha que seja coletiva, mobilizadora, que apaixone as pessoas, que engaje a nossa turma, é compreender que todo simpatizante precisa virar um militante e que todo militante precisa logo virar um dirigente político, porque é assim que a gente vai construir maiorias. Nós queremos aquele gás, aquela vontade, daquela juventude, daqueles militantes que derrotaram o Pinochet no Chile, né, naquele plebiscito que mobilizavam coragem, que mobilizava alegria, que mobilizava diversidade. Nós temos que ser milhões nas redes, temos que ser milhões nas ruas, organizar esse giro ao território, organizar, fazer essa organização de base acompanhada de formação política, acompanhada de construção cotidiana, fortalecer esse campo democrático popular, combinar luta social com luta institucional, com luta cultural, porque é só assim que a gente vai enfrentar o autoritarismo, que a gente vai vencer o neofascismo, vai vencer Bolsonaro e vai vencer sua política econômica neoliberal. Para a classe trabalhadora, não tem terceira via, é Lula ou barbárie, e isso depende da gente. Então, é por isso que nós precisamos ter um compromisso com o nosso povo, um compromisso com a nossa história, um compromisso com o nosso país, que é não deixar o fascismo vencer. E para isso a gente precisa fazer muita luta, organizar muita gente, mas vamos juntos com Lula presidente para a gente dar conta de apresentar e construir um programa para a classe trabalhadora que não termina com uma eleição. Ele é muito mais profundo e é com ele que a gente vai construir essa outra sociedade